Olá, meus amigos, bom dia. Eu tô aqui de novo. Falei para vocês que eu ia sair rapidinho com o Zé Henrique Martiniano e já estava aqui com o Alberto Almeida. E é com muita alegria, né? Com muita alegria que damos a continuidade aqui no nosso primeiro encontro virtual da Rede Amigo Espírita com o Alberto Almeida. Alberto, seja bem-vindo. É a minha alegria, Gustavo, poder participar junto com o Zé, com você e com a Araraquara, que centraliza esse evento para todo mundo. É a minha satisfação imensa de poder estar com vocês nesse momento. A satisfação e a gratidão é nossa, viu, meu amigo? É nossa. Bom, avisando os nossos amigos que estão conosco, acompanhando, né, que desde as 9 já estão com a gente aí seguindo no nosso primeiro encontro, e o Alberto vai responder as perguntas. Então, meus amigos, façam o seguinte: ele vai fazer uma fala de aproximadamente 40, 45 minutos, e em seguida ele vai ter um tempinho para responder as perguntas que os nossos amigos forem enviando aqui. Podem enviar, eu vou selecionando, o Zé Aparecido está selecionando, e a gente envia para o Alberto, e tendo o tempo, dando tudo certinho, ele vai respondendo aí conforme as perguntas vão chegando, tá certo? Então, meus amigos, sejam bem-vindos novamente, aqueles que já estavam, aqueles que estão chegando agora, bom dia para vocês. Alberto, é com você, meu amigo. Obrigado. Queridos, aqui da terra do açaí, nesses tempos difíceis, poder estar compartilhando com vocês reflexões que venham ao encontro das nossas necessidades fundamentais. Quero expressar a minha gratidão aos internautas que caminham conosco nesses dias, nas diversas lives, acompanhando-nos através do Instagram. Até quero sinalizar aqui essa alegria de poder estar também por essa rede social. A gente está compartilhando, querendo mesmo dizer de que das nossas atividades, aquelas que você quiser participar, basta ter acesso às informações pelo Instagram, que é Alberto_Almeida_Belém. Alberto, aquele tracinho embaixo, Almeida, aquele tracinho embaixo, Belém. Lá você tem acesso às informações que seguem nesses dias de quarentena. A nossa temática é para além da dor, o amor. Eu quero lembrar aos amigos que Crawford Long, no ano de 1842, estabeleceu a iniciação daquilo que era o caminho para poder silenciar a dor e fazer grandes intervenções. Era o éter sulfúrico. 2 anos depois, Horácio Welch, um dentista, no ano de 1844, vendo uma peça se estabelecendo circense, e o indivíduo que bater a perna não sentirá tanta dor, deu-se contra que o óxido nitroso tinha a capacidade anestésica e fez uma intervenção no nível bucal, naquela sequência de experiências a partir desse evento, que lhe ensejou avançar na direção do silenciamento da dor. Para 2 anos depois, Charles Jackson, pudesse retomar o éter sulfúrico concomitantemente com aquele que ficou conhecido como o pai da anestesia, Thomas William Morton, no ano de 1846. Trazendo o éter sulfúrico à baila, implementaram a anestesia propriamente dita. Era o espaço aberto para que não se pudesse promover dores imensas e fazer intervenções no indivíduo. Porque, por exemplo, para
abertura de um abdômen ou para a amputação de uma perna, era necessário embebedar a pessoa, às vezes asfixiá-la para fazê-la desmaiar, para então, e somente depois, fazer as intervenções graças à imensa dor. A anestesia era um caminho que chegava para poder, pela via da medicina, ensejar o silêncio aos sofrimentos e a liberação das dores que cursavam celeremente no âmbito da ciência, posto que a descoberta dos bacilos por Pasteur, por Koch, que são os pais da microbiologia, abriu um espaço para que logo em seguida, através da asepsia, o pai da asepsia, Joseph Lister, pudesse dizer que lavando as mãos, que trocando o avental, que flambando o bisturi no clorofórmio, era possível diminuir intensamente as infecções e as dores que levavam à mortalidade. Já no século XX, quando em 1900 e pouco, que ensejou para o ano de 1928, Fleming, o notável pesquisador, estudando as bactérias que eram inibidas por fungos, criou a penicilina. É o pai da antibiótico terapia. Esse homem notável que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1928, Alexander Fleming, ele daria ensejo para silenciar mais o sofrimento que as infecções proporcionam, criando aí um grande espaço para que pudéssemos avançar no silenciamento da dor. Mas o curioso é que todas as movimentações nessa direção, que se somaram ao longo do tempo, estavam centralizadas na dor física. A medicina até hoje ainda caminha com algumas dificuldades para mergulhar nas causas profundas da dor, porque a dor de uma infecção, por exemplo, ela é originária de outras causas que estão além da bactéria, além do fungo, além do vírus. Assim sendo, nós vamos perceber que os próprios pesquisadores da anestesiologia, por exemplo, viveram experiências de vida muito difíceis. Crawford Long, por exemplo, viveu uma vida miserável no final da sua existência, muito revoltado porque não ficara reconhecido. Horácio Welch, o dentista, não só entrou numa dependência de clorofórmio, como também estabeleceu a finalização da sua existência mediante o suicídio, ou seja, com outras dores que dão as físicas. Morton, que conseguiu estabelecer e ficar como pai da anestesiologia, igualmente experimentou sofrimentos e empobrecimento do final da sua existência e a amargura, enquanto que seu companheiro, que fizera também na mesma época as descobertas e ampliação do éter sulfúrico, Jackson Davis, ele experimentara o internamento numa instituição que era de saúde mental, os hospícios da época. Então, é nesse caminho que nós vamos encontrar a medicina lidando com a dor de fora para dentro, sem lograr avaliar e pensar de que o sofrimento que se expressa no corpo, ele tem origens mais profundas, de que o corpo é apenas uma das expressões que manifesta a dor da alma, de que a medicina, como braços da divindade, vem aliviar os nossos sofrimentos com os analgésicos, com os anestésicos, com a antibiótico-terapia, a cirurgia, agora que pode ser feita levando o paciente a um estado, portanto, de adormecimento profundo e podendo fazer as intervenções com conforto, até a eletroconvulsoterapia, você anestesia e faz a eletroconvulsoterapia nos quadros mais dramáticos da psiquiatria, mas ainda assim, a maior parte da medicina, a sua quase totalidade, lida com o corpo. As manifestações da dor no corpo, elas expressam apenas a ponta do iceberg. Há que se fazer o mergulho arqueológico para perceber pelo que o indivíduo se infecciona, pelo que ele apresenta dores nevrálgicas,
degenerativas, pelo que ele sente o corpo doer. E para além dessas dores, outras, que não estão relacionadas à medicação anestésica e analgésica, dores da alma que a psiquiatria tenta ir ao encontro e avançou muito, que são as dores do psiquismo, da angústia, da depressão, da ansiedade. As angústias que se multiplicam no mundo da atualidade, dores da crise do existir, pelo que eu existo, são dores existenciais, que não estão pontuadas aqui como uma patologia necessariamente psiquiátrica. É o desamparo, é pelo que eu existo, qual é o sentido da minha vida? Essas situações, essas perguntas são outras tantas dores da alma que estão fora dos escaninhos da medicina e que a psicologia tenta vir ao encontro, a psicanálise, na tentativa de lograr minimizar essas dores. Essas dores, elas se manifestam como um desencontro do seu alinhamento com o universo. Não foi sem razão que a notável psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross haveria de poder traduzir na sua experiência de talvez ter sido a maior tanatologista que o mundo teve nos últimos tempos, quando ela narra uma das suas experiências com uma faxineira. Ela percebia que aquela faxineira, todas as vezes que saía do hospital, dos quartos do hospital, ela percebia que os pacientes ficavam melhores. E ela ficou intrigada. Até um dia em que ela está no corredor e faz uma confrontação com a faxineira. O que é que você está fazendo com meus pacientes? Ela disse, não, eu apenas limpo o quarto, estranhando a pergunta direta, objetiva, feita pela psiquiatra e tanatologista doutora Ross. Doutora Ross insistiu, não, eu não estou falando disso, eu estou falando o que é que você está fazendo de diferente com os meus pacientes. A faxineira recuou mais um pouco e disse, eu não estou fazendo nada. E saiu desviando da conversa e da direção, e as duas ficaram estranhamente uma com a outra, se perguntando o que significava a pergunta e o que aquela faxineira estava fazendo, que melhorava os pacientes. Até num dia seguida aquelas ocorrências que foram se dando naquela semana, a faxineira encontrou a doutora Ross e a empurrou para dentro do espaço da enfermaria e num cantinho disse-lhe, doutora, eu preciso lhe dizer, eu sou uma mulher que venho da periferia de Chicago, onde o atendimento de saúde não alcançava-nos de forma adequada. E eu, com os meus filhos, tive a oportunidade, numa das vezes, quando meu filho tinha 3 anos de idade, de ir ao hospital. Mas como devia $10, eu não pude ser acolhida. Então eu me transplantei para um outro hospital que atendia as pessoas obrigatoriamente, qualquer que fosse ela. O Hospital Cook. E quando eu cheguei, a exemplo de mim, tinham inúmeras outras pessoas. E eu fiquei aguardando. Eu esperei por 3 horas, doutora. E o meu filho, arquejando nos meus braços, faleceu ali mesmo, sem ser atendido. Então, doutora, eu não tenho medo da morte. Eu sei como lidar com ela, ela não me mete medo. Então, quando eu entro no quarto e vejo aqueles pacientes com câncer, outros com outras patologias terminais, e olho nos olhos deles e vejo o quanto eles estão apavorados, às vezes eu me aproximo deles, chego a ousar em algumas circunstâncias até a tocar-lhes as mãos e digo, não tenha medo, não tenha medo, não é tão horrível assim. E depois, doutora, eu noto que os pacientes, com o diálogo que se segue, ficam mais reconfortados. A doutora Ross
olhando profundamente naqueles olhos negros daquela mulher negra, simples, disse para si mesma: aqui eu não sou a médica, eu sou a assistente que estou aprendendo com a faxineira uma lição de vida. Ela ficou tão mobilizada com a abordagem da faxineira que disse que ela queria que ela pudesse sair do cargo de faxineira para uma posição de auxílio, a despeito de não ter a sua formação acadêmica, no trato com os pacientes que experimentavam terminalidade. E ela, assim, pôde estabelecer uma convivência, por fim, terapêutica, uma convivência terapêutica junto aos enfermos. Por fim, a doutora disse: qualquer teoria ou ciência pode ajudar muito menos do que um ser humano diante de uma pessoa que rompe com o medo e abre inteiramente o seu coração. É fantástica essa fala da doutora Rossi. Qualquer ser humano, portanto, é capaz de ajudar mais do que um técnico em algumas circunstâncias, quando ele é capaz de abrir o seu coração para o seu semelhante, que está diante de si, guardando dores inomináveis. Porque por trás de um câncer tem o medo da morte. Por trás de um paciente terminal tem aquele que está esperando que saia, não encontrar Deus, ou se pergunta se será subtraído por Satanás, dependendo da crença, ou que a vida acabou, como se a vida pudesse se extinguir. Todo paciente, a despeito da sua patologia, da sua enfermidade, pergunta-se, para além da doença, como doente, o que será depois da doença, pós-morte, se a patologia for irreversível e terminal, ou ficará se perguntando por que eu adoeci, porque algumas dores que vêm do corpo, elas advêm sem nenhuma causa plausível do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista etiopatogênico, do ponto de vista causal para a medicina. Elas brotam nada. Uma doença psiquiátrica, um jovem cuja família é harmonizada, às vezes uma doença degenerativa que não tem antecedentes genéticos e brotam como que do nada. Dores que são manifestas no corpo ou no psiquismo e que traduzem uma psicodinâmica da alma. Foi assim que aconteceu com aquele jovem que na enfermaria usava o desenho para expressar à psicoterapeuta a sua dor. E a psicoterapeuta olhou e viu que ele fizera um jarro. Porém, aquele jarro estava no desenho quebrado. E ele firmava exatamente naquela fratura do jarro, de uma forma muito intensa, com um negro, com lápis escuro, com que escurecia, traduzindo um relevo para aquele desenho. A terapeuta se aproximou e perguntou, depois de elogiar o jarro, que trazia flores muito viçosas e exuberantes pela tonalidade das cores, que contrastavam com o jarro que estava quebrado e com aquela fissura que tinha sido preenchida com cor negra. Ela elogiou o jarro e disse-lhe: é curioso que você tenha feito um jarro com flores tão mimosas, tão belas, tão bem aprumadas, mas que eu não entendi o que está aqui, parece que esse jarro, o que é isso? E apontou para o ponto em que o jarro estava quebrado do desenho. Ele olhou e disse: doutora, isso eu quis expressar aí porque é aí que a vida está se indo. A vida é essa flor que é a minha vida. E esse escuro aí é por onde a vida sai. A psicoterapeuta ficou vivamente impressionada e começou, no âmbito da sua abordagem, a olhar aquele jovem.
procurando fazê-lo transcender para além da dor, e alcançou, de forma incomparavelmente bela, a oportunidade de fazer com que ele desse um novo significado para o sofrimento. E isso se deu de tal modo que um dia ela se surpreendeu com a mudança, depois de algum tempo de psicoterapia, quando ela acessou a enfermaria, o jovem estava com o mesmo desenho, porém no lugar onde ele tinha fincado a cor escura, agora ele traduzia de uma forma amarela. Substituiu as cores. Era um desenho correspondente que, ao invés do vaso quebrado estar preenchido com o negro, estava com o amarelo ouro. Ela se aproximou, fez considerações elogiosas sobre a plástica que estava expressa no desenho, na pintura, e depois lhe disse: é curioso que aqui mudou a cor. Ele disse: é, doutora, aí não é por onde a vida sai, aí é por onde a luz se expressa. É assim, meus irmãos, meus amigos. A dor é uma fratura externa chamando a atenção do interno. É romper-se com a casca para se encontrar a amêndoa. É retirar a rolha para se degustar o néctar dentro do vaso, da garrafa. É poder desvestir o papel de presente, cujo presente está dentro. É, portanto, ir além do corpo e mergulhar a alma para entender o significado da linguagem da dor no corpo, chamando a atenção da alma. Porque a dor, como bem o Evangelho coloca, ela é... Meus amigos, a gente teve algum probleminha com a conexão do Alberto, né? Ele caiu, aqui a conexão pelo jeito caiu, mas calmem, fiquem aí tranquilos que ele já retorna. A gente sabe que internet é assim mesmo, né? Não tem jeito. Enquanto o Alberto não retorna aqui, que deu essa quedinha aí na conexão dele, nós vamos pedindo, olha, a gente já colocou, enviem suas perguntas, após a fala do Alberto, ele vai enviar vai responder, né, as perguntas que forem enviadas. Então vamos mandando, vamos enviando as perguntas para os nossos amigos que estão acompanhando. Internet é assim, né? Essas conexões que nós temos ainda aqui são conexões muito frágeis, não é mesmo? As coisas vão, a gente fica à mercê das operadoras aí e acaba acontecendo às vezes essa oscilação de conexão. Mas fiquem tranquilos que daqui a pouquinho o Alberto já está entrando na sala aqui de novo. Foi algum probleminha lá na conexão com ele. A palestra do Alberto vai estar disponível depois, sim, que ele terminar. Vocês podem ficar tranquilos, vai estar lá no YouTube da Rede Amigo Espírita. E, como a gente está dizendo, né, está pedindo, não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, principalmente, no canal do YouTube da Rede Amigo Espírita. Quando a gente se inscreve, é só clicar lá no sininho. Quando a gente se inscreve, todas as palestras, elas vão chegando para a gente, entendeu? Mas, vamos lá, ó, o Alberto já retornou, já está aqui, vamos que vamos. Pronto. Alberto, estava explicando aqui que nós estamos ainda sujeitos a essas conexões frágeis. São dores da internet. São dores da internet, mas continue, meu amigo, vamos lá. Eu estava dizendo que as dores são manifestações da natureza que nos conduzem a um movimento amoroso. Tudo em a natureza se manifesta de modo a nos conduzir à observância das leis de amor. Foi por isso que Paulo de Tarso, na literatura espírita, em uma mensagem psicográfica à época de Kardec, postulou, justo na questão de O Livro dos Espíritos 1009,
de que a alma faz movimentos. E quando esses movimentos não estão harmonizados com as leis da natureza, ela sente um desconforto, cujo objetivo é fazer com que ela desgoste daquele movimento para que ela possa voltar ao movimento harmonioso. De que a dor, portanto, é apenas uma manifestação da natureza procurando nos trazer para um ponto de equilíbrio, na observância do belo, do bom, e de que, portanto, todas as vezes que sentimos um sofrimento, nada mais é do que a manifestação de uma dor insistente que nós não estamos ouvindo-a. Porque há dores silenciosas, naturais, que não geram sofrimento. Tipo, você está com vontade de urinar, não agora. Está com a bexiga cheia. Aí surge um desconforto. Aquele desconforto é para você esvaziar a bexiga. Ou para defecar. Ou um desconforto na boca porque você está com necessidade de água. Ou quando você toca o pé numa situação, num espaço ou numa superfície espinhosa, dói, você puxa o pé. Isso são mecanismos de autoproteção. São as defesas do organismo naturais para deixar você no ponto de equilíbrio. Mas se você, a despeito de sentir que não pode socar na parede, dar um murro na parede com raiva e fratura a mão, isso é uma dor doída. Isso é uma dor inconsequente. Isso não foi razoável. Você transgrediu as leis naturais, não observou o chamado natural da dor que a natureza C nos coloca como um movimento de volta ao equilíbrio e insistiu. E quando você insiste, a dor se transforma numa dor doída ou igual a sofrimento. Todo sofrimento é a rebeldia de um aprendiz que rejeita a lição, sonega a lição, abandona a lição, chacota a lição, ironiza a lição e não faz o aprendizado. Porque se ele faz o aprendizado, a dor é de aprendizagem, não gera sofrimento, não gera desconforto, doído. É, portanto, algo que se estabelece no campo do corpo ou da alma absolutamente normal. Mas se a dor ela é cruenta, invasiva, insistente, portanto, se é uma dor doída, significa dizer de que a alma está fazendo um movimento fora das leis da natureza e está insistindo nesse movimento. E a natureza está dando um feedback para que a alma possa retornar a um outro caminho. Essas são as manifestações das dores que a natureza, expressando a divindade, se nos colocou para que pudéssemos ser felizes e amarmos. Desde as dores mais simplórias, que não representam sofrimento, às dores mais horrendas, que nos implicam reflexões profundas. É como se estivéssemos dentro de um rio e pudéssemos, com a nossa embarcação, sair do canal que está dentro do rio, aonde a navegação se faz mais abundante, mais veloz, sem nenhum risco. E pudéssemos fazer a saída dentro do leito do rio, saindo do canal, e pudéssemos ir tangenciando a margem. Perdemos velocidade, o casco começa a encostar, e se nós insistimos, você encalha. O encalhamento significa que o movimento da alma do barco, ele saiu da centralidade e foi para um extremo até depois de experimentar sinais de que perdeu a velocidade e começar a apresentar sinais de que ele não estava navegando bem, estava encostando no fundo, ele encalhou e às vezes precisa de um reboque para poder tirá-lo. Assim somos nós. Precisamos às vezes ser rebocados. Porque nos afastamos do canal. O canal é a lei de amor. São as leis naturais da vida. Que se a observássemos, nós não teríamos sofrimento. O sofrimento é escolha humana, não é proposta divina. O sofrimento é uma manifestação de insistência e de rebeldia, o que gera uma expiação, na linguagem espírita, uma dor expiatória, e não uma dor provacional. Porque a dor provacional é apenas do aprendiz que está se submetendo às lições, aprendendo e avançando. É de alguém que está apenas esvaziando a bexiga, esvaziando o intestino. É de alguém que está fechando-se na coberta porque está sentindo frio ou está abrindo as vestimentas, como aqui em Belém, para poder se refrigerar, porque o calor é intenso.
Isso não é sofrimento. Agora, se você tiver com febre, tiver com calafrio tiritando, aí você está doente. Se a bexiga dói quando você urina, aí você está doente, é dor doída. Aí já é um sofrimento, como estamos assim assinalando. Então, a proposta que a vida se nos oferece é de aprendermos com as dores doídas, significando de que nós derivamos para descaminhos, fomos a becos e precisamos voltar. De que nós encalhamos por má escolha nossa, não é de Deus, da natureza, de ninguém, é nós, ainda que a gente atribua o nosso sofrimento a alguém. E de que nos cabe olhar para as dores como dores benditas, ainda que gerem do sofrimento, porque elas estão sinalizando que nós precisamos voltar para o regaço do Pai. Essas dores, elas nos trazem, portanto, para a recuperação da nossa inocência, da nossa beleza, do nosso encanto, que a amorosidade proporciona. Porque saúde, efetivamente, só é possível ser conquistada pelo amor incondicional, que faz com que, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, você possa dispor de bem-estar. Porque a saúde, ela é resultado do amor que vem de dentro para fora. Todas as experiências humanas revelam de que o amor é a excelência da terapia. Não foi sem razão que Jesus, em estando conosco, haveria de nos lecionar lidando com a dor, chamando a atenção para o amor, para a dor doída, aos enfermos graves. Vai, não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Era a insistência do aluno rebelde repetente, que geraram um sofrimento kármico. Então Jesus admoesta, cura-lhe e dá-lhe a lição, dizendo que se você voltar a fazer do mesmo jeito, você vai sofrer do mesmo jeito ou pior. Não tornes a errar, para que não te aconteça coisa pior. E ele próprio, Jesus, é a integridade do amor que não experimenta nem gripezinha, que não experimenta nenhum sofrimento do ponto de vista físico, porque era a alma conectada com a divindade. E lida com as agruras humanas, mostrando que quando uma pessoa está saudável, ela chora, como ele o chorou mais de uma vez. E trouxe a mensagem da alegria, que significa o Evangelho, numa expressão de que quem ama experimenta a alegria interior e consegue navegar nas águas plácidas do rio caudaloso da vida, experimentando plenificação, experimentando felicidade interna, experimentando dentro da alma essa harmonia com o belo, com o bom, com a justiça, com a verdade. Então, dores são chamamentos. Se insistimos contra a dor rebeldemente, ela fica. Mas se nós a acolhemos e procuramos entender o que ela significa, o que é que ela quer nos chamar a atenção, nós vamos além dela e conseguimos encontrar novos significados que a vida está nos convidando a identificar e a perceber para fazermos uma nova trajetória, dando um novo sentido existencial para a nossa encarnação. Aquela mulher negra, faxineira, perdeu um filho no colo aos 3 anos, mas pôde fazer uma revolução e podia atender os pacientes dos quartos melhor do que os médicos, que apresentavam a técnica, mas não abriam o coração. E aquelas almas ali atendidas estavam sendo beneficiadas pela medicina, mas a medicina do corpo, porque os profissionais não estavam alcançando a alma que está viva por trás do corpo, alimentando o corpo, gerando-lhe, portanto, as consequências na dinâmica da fisiologia, da biologia. Assim sendo, aonde há dor, há um dom. Aonde existe uma dor, existe uma competência.
Olha, a gente acredita que travou novamente o sinal do Alberto. Vamos esperar que ele já retorna, como aconteceu aqui, ele acaba retornando para a gente. A conexão às vezes oscila mesmo, vocês fiquem tranquilos. Nós estamos aqui já anotando as perguntas que estão chegando também, para o Alberto responder para a gente. Aí, ele já vai voltar, já deu aqui o sinal de sair, então agora ele acaba voltando, acaba travando aí a conexão. Meus amigos, olha, enquanto o Alberto não retorna, a gente já falou das perguntas, continuem aí respondendo. Aí, pronto. Já está aqui, já está chegando aqui com a gente. Pronto. Ressurgi de novo, que nem Tá aqui. Lázaro. Morro e volto. Por fim, vamos abrir para o debate, então. Vamos para as perguntas que os internautas estão fazendo, suscitando reflexões para que a gente possa clarear este ou aquele ponto em torno do tema. Eu estou aberto, portanto, Gustavo, para as perguntas que os internautas podem estabelecer. Enquanto os internautas e você encaminhem as perguntas, eu quero dizer uma frase muito bela. Não sei se os amigos conhecem os canyons nos Estados Unidos, na Califórnia, que são aquelas marcas que ficam nas montanhas, resultado do vento forte. Então, essa psicoterapeuta, psiquiatra, médica suíça, doutora Ross, diz uma frase muito bela, lidando com uma vida com os pacientes terminais e com as dores. Ela diz assim: se protegêssemos os cânions dos vendavais, nós não teríamos a beleza dos relevos dos cânions. Ou seja, a alma, ela se aformoseia diante do sofrimento quando ela sabe fazer o manejo da dor. Ela sulca, às vezes, até o próprio corpo com as cicatrizes, mas a alma brilha. A exemplo do Jarro, no livro Sublime Expiação, quando o espírito com o pseudônimo de Jesus Gonçalves se apresenta ali ao médium e trazendo as marcas da hanseníase que lhe tomou o corpo na última existência, e o médium fica assustado, em quase pânico, o espírito então silencia e diz ao médium, na medida em que ele vai falando, as marcas lepromatosas, as deficiências que ficavam nos braços, na face, nas orelhas, elas começam a se transmutar e começam a se transformar em focos luminosos. Então, essa expressão de Jesus Gonçalves, que se manifesta depois concomitantemente com a fala, ele diz: visitar os enfermos e estabelecer solidariedade para eles é fazer prevenção para a nossa saúde. Aonde está a dor, está os nossos pontos, que revistos se transformam em espaços de competência e de luminosidade. As marcas do corpo são por onde, lembra do Jarro? A luz sai. Não é por onde a vida se extingue. Vem da alma. Basta que saibamos acolher a dor como verdadeira escultora para que o amor a formoseie no acolhimento da dor, ensejando dessa forma que a pessoa possa, não só no corpo, que às vezes fica deformado, mas na alma, que fica engalanada. Tenho observado na minha prática profissional, muitas vezes, a pessoa sofre uma mastectomia, um câncer de mama, retira o seio e, curiosamente, depois que retira o seio, ela fica formosa. A vida muda. Ela ficou sem uma parte do corpo,
altamente comprometida pelo câncer e comprometendo agora a sua estética corporal, e ainda assim, ela é outra pessoa para melhor. Como é que um câncer e uma mastectomia pode fazer tanto bem para uma pessoa? Faz para esta que soube ler a linguagem da natureza, e não para uma outra que não aceita, se revolta e depois faz metástase. Eu me lembro de uma ocorrência que eu quero compartilhar com os amigos. Faz muito tempo. Eu estava atendendo uma pessoa e ela me trouxe de que vinha para se cuidar, contando um pouco da sua história. Era uma pessoa que tinha vivido uma experiência muito dramática. E ela dizendo assim, eu tinha um relacionamento afetivo e nós entramos numa interrupção do relacionamento afetivo. E eu, então, me embebedei e planejei um suicídio e um homicídio, porque não conseguia viver sem essa pessoa e não admitia que ela pudesse viver sem mim. Então, fui ao encontro dela, num quarto onde ela estava, joguei o álcool e comecei a atear fogo. Ela saiu, sobrevivendo, sem queimadura, e eu, como estava alcoolizada, porque fiz de uma forma passional, o fogo tomou o quarto, tomou as minhas roupas. E ela disse-me, eu fiquei com queimadura de 3º grau, fiquei em coma por muito tempo, os médicos me desenganaram para minha família, e depois eu voltei através do coma induzido, porque eles mantinham em coma, porque eu sentia muita dor. E quando eu fui a examiná-la, o seu corpo era uma chaga só, cicatrizes. O que estava liberado era só a face e alguns pontos, algumas partes do corpo pontuais. A maioria eram cicatrizes. Ela já tinha feito mais de uma dezena de cirurgias plásticas para corrigir as contraturas das cicatrizes que ficaram nas partes que foram lesadas, dos braços, das pernas, para liberar os movimentos. E ela disse-me assim, doutor, eu me vi como se estivesse num terminal. E embaixo desse terminal, eu via uma escuridão, dor, gritos. E eu sabia que eu ia para lá. Então eu me ajoelhei. E como sou católica, roguei a Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é a padroeira de Belém do Pará para os católicos. Refletindo, portanto, o culto a Maria nessa perspectiva. E ela diz, eu orei e pedi uma nova chance. E doutor, eu voltei. E eu quero dizer ao Senhor que desde esse dia eu sou uma outra mulher. Eu fiquei olhando, aquela mulher sorrindo diante de mim, fazendo considerações sobre Maria e sobre a beleza da vida, e fiquei avaliando que dificilmente uma mulher, quando perde um pedacinho do cabelo, quando as unhas quebram, quando sofre um desvio na coluna e precisa, às vezes, usar um implemento, ou há alguma alteração em um dos membros e ela precisa andar manejando, dificilmente a mulher fica bem, porque está sempre atenta ao cuidado da estética, da harmonia. Uma mulher não suporta, raramente, quando só um abatimento, cicatriz nasce, por exemplo. E aquela mulher que estava com o corpo totalmente lesado, disforme, uma cicatriz, por assim dizer, por trás das roupas, ela estava me falando de vida, me falando de fé, falando de que o amor é um móvel numa outra perspectiva, agora diferente, que haveria de reger a vida dela. Porque aquilo que a fê-la tentar o homicídio e o suicídio era a paixão desenfreada, motivada, agravada pelo álcool e, naturalmente, acirrada por espíritos inferiores que deveriam querer o holocausto da miséria, a tragédia. Agora não. Agora ela substituíra a dor do corpo pelo amor da alma. Ela saíra da paixão passional
para o exercício da compaixão consigo mesmo e com o mundo. Ela estava olhando o corpo e bendizendo um corpo que ficara disforme, mas era o seu santuário, porque ela despertara para uma realidade interior com um encontro com os espíritos superiores, sob o comando de Maria, a quem ela é devota. A fé, ela nos enseja a ser a base para o exercício da caridade. Por isso, o Espiritismo não desconecta fé, esperança e caridade. É necessário termos fé, essa construção que abre espaço para um exercício de um amor e que nos enseja a esperação, a esperanção, a ação de esperar, da espera ativa, da espera que é consequente ao ato da ação, ao ato de um amor, ao ato da caridade, que naturalmente vem como uma consequência dinâmica de alguém que tem fé, age no bem e tem os resultados positivos. Por isso eu queria convidar os nossos amigos internautas que estão conectados na rede nesse momento, todas as vezes que vier uma dor, perguntem, por quê? É a primeira pergunta. Para entender a sua dinâmica. Mas não fique no porquê, porque senão você vai apenas à causa e fica paralisado, às vezes até na culpa. Faça uma segunda pergunta. Para quê? O para quê impulsiona você para frente. O porquê revela as causas. O para quê revela o sentido pelo qual essa dor veio, nos ensejando a impulsionar para frente. Era a pergunta que fazia Freud nas causas. E era a proposta de Jung, que na minha percepção pessoal é complementar, fazia a prospecção para frente. Se juntarmos na perspectiva espírita, nós conseguiríamos juntar o porquê e o para quê das dores e encontraremos na doutrina espírita o como nós podemos fazer para seguir adiante, sem nenhuma revolta pelas dores, porque já sabemos as causas, sem nenhuma inércia, porque sabemos para onde elas apontam, e no como, observando a formatação de que temos que empreender no exercício de fé e de amor contínuo, porque todas as dores, elas embutem naturalmente uma perspectiva de avanço e de crescimento. Uma vida sem dores é uma vida não vivida. Agora, uma vida com dores doída seria desnecessário, mas se se apresentou, aproveite para ressignificá-las, porque você já é um aluno repetente nessa matéria que te alcançou e que te gera sofrimento, seja conjugal, seja como pai, seja como filho, seja no teu corpo, seja na profissão, qualquer que seja a área que traga notícias de dores doídas, de sofrimento, significa dizer que você é um aluno repetente, revisitando essas lições e tendo a oportunidade que a encarnação atual te oferece para fazer diferente do jeito que você fez, entendendo o porquê, compreendendo o para quê e assumindo o como no exercício de aceitação, movendo a resignação e a paciência. Resignação, que é esse acolhimento do coração, essa obediência, que é a aceitação da razão, que responde essas perguntas, que tem essas perguntas dentro de si plausivelmente respondidas, e gera essa aceitação dinâmica. Resultado dessa resignação dinâmica, dessa obediência dinâmica, que nos faz nos mover para frente e transformarmos a dor em tom, convertermos o sofrimento em aprendizado, e depois que a gente aprende, nós não temos necessidade de dor. Não rechace as suas dores, mas não as idolatre. A vida não nos poupa sofrimento, mas você não pode de modo algum estabelecer uma alergia à dor. Se ela chegou, acolha, aprenda e siga. Mas masoquisticamente, porque elas não vieram para você transformar a vida num prazer de sofrer ou num prazer de ver os outros sofrer. A vida, ela nos convida ao prazer da amorosidade,
que nos impulsiona para poder saborear cada instância da nossa existência, ainda que enfermos do corpo. Uma enfermidade crônica, depurativa, ainda que a enfermidade venha porque a gente vai envelhecendo, quando vai envelhecendo tem que ter dor. Depois de 60 anos, se você levantar e não sentir nenhuma dorzinha, é porque você já desencarnou, meu irmão. Então você levanta e agradece a Deus as dorezinhas, porque elas fazem parte da biologia, do envelhecimento, é normal. Então, quando surgirem as ocorrências na tua existência, bendiz a dor, sem negá-la, sem rechaçá-la, mas sem agarrar-se nela simbioticamente. Deixa ela cumprir a função dela. Por quê? Para quê? E no como você faz a transmutação que se converte num aprendizado glorioso, graças aos aprendizados que temos na figura excelsa de Jesus, que em nenhum momento negou alívio, consolo e amparo. A medicina, meus amigos, meus irmãos, vivemos enquanto profissionais da área médica, na nossa formação muito materialista, organicista. Aqui vai uma crítica construtiva a esse modelo ocidental, que ainda ficou muito paralisado só no corpo. Nós fomos formados para curar. Curar, quase nunca a gente cura. Nós fomos formados para melhorar. Conseguimos, muitas vezes. Nós fomos formados para aliviar. Isso muito frequentemente conseguimos. Mas ninguém nos ensinou na medicina a consolar. Consolar. Quando vem uma dor muito doída, o médico vai embora. O paciente é terminal, ele não vai com a família, não chega no paciente, porque bate na impotência. Nós, profissionais médicos, precisamos nos reconhecer como humanos. Simplesmente humanos. E quando tiver o sofrimento irreversível, corpóreo, que nada possamos fazer para curar, nem para melhorar, e um pouco para aliviar, não abramos mão de consolar o doente, o familiar, a mãe, o pai, o filho. Isso faz parte da arte da medicina. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele consola esclarecendo, esclarece consolando e nos impulsiona para o fenômeno da iluminação através da transformação da dor no exercício do amor. O meu abraço terno e carinhoso aos internautas e, por fim, gostaria de fazer um convite aos companheiros nesses tempos de crise. Amanhã nós teremos um evento às 10 horas da manhã tratando de como construir esperança em tempos de crise. Como viver a esperança em tempos tão difíceis como este. Eu estarei fazendo uma abordagem na perspectiva transpessoal. O Dr. Leonardo Machado, psiquiatra de Pernambuco, estará fazendo uma abordagem na perspectiva da psiquiatria e da psicologia positiva. E esse evento vai se dar amanhã, às 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube do Jardim das Oliveiras, aos quais eu convido os amigos a celebrar esse encontro e partilharem, se quiserem, e divulgarem, se quiserem, como construir esperança em tempos difíceis. Meu abraço terno, virtual e virtuoso, e um beijo no coração. Alberto, que coisa linda, viu, meu amigo? Que coisa linda. Acho que o quanto a gente pode crescer com a dor, né? Sem sofrimento. Sofrimento fica por nossa conta, né? Sofrer está por nossa conta. Alberto, os nossos amigos aqui estão pedindo o endereço do encontro que você disse amanhã. É pelo seu pessoal. É o canal do YouTube do Jardim das Oliveiras. Do Jardim das Oliveiras, né? Vai ser no Jardim das Oliveiras, tá. E pode ter as informações mais detalhadas no meu Instagram, Alberto_Almeida_Belém. Ok. Nós vamos estar lá. Alberto, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui com algumas perguntas,
mas já estamos no horário para a gente trocar de sala lá com o nosso querido amigo Rossandro. Pois não. Que já chegou, beleza, que já está esperando a gente lá. Beleza. Vou fazer um convite. Dê um abraço no nosso Rossandro. Queria te fazer um convite. Você acredita que é possível, depois da fala do Rossandro, a gente voltar e você responder essas perguntas? Se for possível. Eu acho que não vai ser possível. Por conta de outro compromisso que eu vou ter logo em seguida. Tá. De ordem então, familiar, em tempos de Covid, é um encontro médico. Tá certo. Uma demanda médica. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encaminhar para você essas perguntas, né? O Zé te encaminha pelo WhatsApp. Se você puder escrever as respostas, nós vamos disponibilizar aqui para os nossos amigos, então, durante a programação nossa, a gente vai colocando. Pode ser? Beleza. Então tá bom. Eu quero agradecer, Gustavo, a você, ao Zé, e abraçar os internautas. Encontro com a esperança nesses tempos difíceis. Obrigado. Meu amigo, a gratidão é nossa, a gratidão a... E abrace o nosso Rossandro, um abraço carinhoso do Açaí. Pode deixar que eu já vou falar para ele já isso. A gratidão é nossa, né? A de todos nós que aqui estivemos, que permanecemos juntos com você, acompanhando esse caminho que você nos levou hoje, para além da dor, no caminho do amor, né? Então, muito, muito obrigado. Que Jesus sempre o fortaleça. Estamos juntos aí, unidos. E convido os nossos amigos a já estarem conosco aí na continuidade agora com o Rossandro. Obrigado. Beleza. Obrigado, querido. Bom sábado. Com Deus. Até mais. Obrigado.